O apóstolo Paulo falou aos de Corinto: ninguém pode pôr outro fundamento, alicerçar nada em cima do que já foi posto, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo. Examine-se a cada um nesta noite se nós estamos servindo a Deus, se estamos crendo nos ensinamentos e no Evangelho de Jesus Cristo. Porque muitas falsas doutrinas saíram por aí, deturbando o entendimento de muitos. Não, irmão, é o seguinte, eu achei interessante o que você falou, mas eu nasci católico e vou morrer católico. Amém. Não estou aqui para mudar a sua fé. Alguns creem num pedaço de pau, outros creem num pedaço de madeira. Outros creem que arrodeando a sua cintura de bomba você vai explodir. E lá no paraíso tem várias virgens, donzelas esperando. As pessoas creem nessas coisas. Em Hebreus 9:27, na palavra de Deus, vai dizer que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Mas Gregório I, no século VI, mas precisamente no ano de 593, Gregório I, ele disse que ao homem está ordenado a morrer e ir para um lugar intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório. Eu quero dizer para vocês também que isso é o maior engano. Jesus não falou do purgatório e nem os apóstolos. Mas algum dentre vós, se crê nessas coisas, continue crendo. Porque foi até então a capacidade do seu entendimento. A Bíblia vai dizer, o homem está ordenado a morrer uma só vez e logo depois disso enfrentar o julgamento. Aí Gregório I, no século VI, diz, não. Quando o homem morrer, vai para o lugar intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório. E lá os seus pecados vão sendo purgados, depois vão para o céu. Aí você fica com os ensinamentos dos apóstolos de Cristo, que dizem em Hebreus 9:27. Ou fica com os ensinamentos de 600 anos depois, proclamado por Gregório I. Aí Jesus vai ensinar. E quando orares, Jesus ensinando os discípulos a orar. E quando for orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus a sós. E quando orares, não usares de vãs repetições. Jesus ensinando os discípulos a orar. Quando orares, não usares de vãs repetições, não fazer como os hipócritas, que pensam que por muito falar, serão ouvidos. Jesus ensinou a respeito de como orar. Aí no século XI, ou precisamente em 1090, Pedro o ermitão, ele cria o rosário. Uma oração de conta repetitiva, que você tem que rezar 6 Pai Nosso, 6 Glória ao Pai, 4 mistérios, são eles dolosos, os dososos, gloriosos, e 53 Ave Marias. Repito para vocês, quem crê nessas coisas, continue crendo, que foi até então a capacidade que você teve. Mas olha o que eu estou falando, que Jesus ensinou, e o que os homens ensinaram depois de séculos e séculos. Então Jesus disse, quando orares, não usar de vãs repetições, não fazer como os hipócritas que pensam que por muito falar, serão ouvidos. A reza repetitiva. Aí Jesus manda que, quando orares, não usar de vãs repetições, mas entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Essas palavras eu sei que são estranhas aos ouvidos de vocês, porque é tão certo da nossa partida para a vida eterna, quando a Bíblia se refere a dizer que a vida do homem é como um sopro, é como uma fumaça que surge aqui e logo desvanece. Um dia desse você aqui tinha 5 anos, depois teve 10, agora está com 15 anos, alguns estão com 20, alguns com 30, e depois vem 40, 50, a Bíblia diz que a vida do homem até os 70 anos, o que passa disso é canseira e fadiga. E o que eu quero dizer com essa ilustração? Que todos nós vamos um dia descer à sepultura. Mas até então, isso é o natural que Deus deixou. Mas o que se segue isso depois da morte? É melhor nós olharmos para o que os homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram e que o próprio Jesus falou. Quando você olha na Bíblia, Jesus falou mais de um lugar de tormento chamado inferno de que mesmo no céu. Por que Jesus falou tanto no inferno? Porque o inferno é um lugar de choro e ranger de dente. O inferno é o completo despejar da ira de Deus sobre a vida do pecador, que partir desta vida terrena para a vida eterna,
sem a devida fé depositada em Cristo Jesus, que é o único que tem a vida eterna. Romanos 2,16 vai dizer: no dia em que Deus julgar os segredos dos corações dos homens. Não pense dentro de vós que nós vamos ser julgados apenas pelo que nós fazemos aqui na terra. Até porque alguns têm feito coisas escondidas que o homem não tem como saber. É por isso que nós vamos ser julgados pelo pensamento e pelo o nosso coração naquele grande dia. Não se ache bom. Não queira se justificar pelas suas obras de justiça. Porque essa não foi a condição, essa não foi a saída que Deus deixou para que o homem seja salvo. Você sendo bom e depois, pelos seus méritos de bondade, você herdar a vida eterna diante de Deus. Isso não existe. Quer ver o exemplo só disso? Um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: conhece os mandamentos? Aquele jovem disse: eu conheço todos e cumpro desde menino. Jesus olha lá para dentro do coração daquele homem, que é o que vai acontecer com todos nós no dia do grande julgamento. Jesus olhou para dentro do coração daquele homem e disse: te falta só mais uma coisa. Aquele jovem era um judeu, cumpridor da lei de Moisés. Quem olhava para aquele jovem desde criança, ele cumpria toda a lei. Quem olhava para aquele homem dizia: esse aí quando morreu vai direto para o céu. Um homem desse que guarda toda a lei de Moisés. Mas Jesus olhou para dentro do coração e disse: falta só mais uma coisa, vende tudo que tu tem e reparte com os pobres. Naquele momento, aquele jovem expôs o segundo mandamento em que ele estava deixando de cumprir, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor dizendo, a avareza, a ganância do coração daquele jovem foi exposto na mesma hora e foi reprovado por Jesus. Portanto, meu irmão evangélico, não pense que você, por dar o dízimo na igreja, por dar carona no seu carro, por dar um prato de comida ao faminto, por dar uma roupa àquele que está precisando, não tem essas obras como justificação para que, pelos seus méritos de bondade, você entre no céu. Porque se fosse dessa forma, não precisava Jesus ter morrido. Foi necessário que Jesus fosse esmagado naquela cruz e, pelo poder do seu sangue, perdoar o pecado daquele que se arrepender ainda em vida. Porque não há nada em nós que nós possamos fazer para ser salvo. Aliás, há em mim e em você muitas coisas que atrapalham de nós ser salvos, a saber, os nossos pecados. Mas, irmão Gilmar, você está dizendo que eu sou pecado sem nem me conhecer. Sabe o que Jesus falou no Evangelho de João 5,45? Jesus falou assim, escute só: não pensei-vos que eu hei de acusar diante do Pai. Jesus falando para o discípulo: há um que vos acusa. E eu aqui parafraseando, eu creio que os discípulos perguntaram: quem, Senhor Jesus? Moisés? Não Moisés, o homem que morreu e não ressuscitou, mas a lei de Moisés, essa vai servir para nos julgar a cada um naquele dia. Não a lei sacrificial nem a ritualística. Por exemplo, o dízimo era um preceito de mandamento de obrigatoriedade, era um sacrifício o dízimo. Com a morte de Cristo Jesus, ele cumpriu essa lei sacrificial. As festas solenes, por exemplo, a guarda do sábado, também Jesus disse que não precisava guardar porque ele era o Senhor do sábado. O apedrejamento da prostituta, toda vez que uma mulher se prostituía, tinha que apedrejar até a morte, levava para fora das portas da cidade e matava a pedradas. Hoje, quando Jesus veio, hoje um modo de falar, há 2000 anos atrás, Jesus, ele cumpre essa lei sacrificial ritualista e aperfeiçoa a lei moral. Quer ver só? Vamos fazer aqui um pequeno teste, quem é bom aqui nesta noite. Eu sei que eu não sou. Apenas eu reconheci que não sou e corri para os pés de Cristo, aonde eu buscarei a minha salvação pela fé na salvação que Ele nos traz gratuitamente. Com essa pouca idade que alguns têm aqui, quem nunca contou uma mentira? Se alguém nunca tiver contado uma mentira, você já está quase pronto para ir para o céu. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Quem aqui nunca adulterou? Ou pelo menos quase todos adulteraram. Mas, irmão Gilmar, eu nunca traí minha esposa, eu nunca adulterei. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Não adulterarás. Porém, eu digo, Jesus falando, que todo aquele que olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, com ela já cometeu o adultério. Agora me diga uma coisa, em pleno século XXI,
considerado aí por muitos estudiosos o século da sensualidade. Quem aqui nunca olhou para uma mulher e a desejou? Pois Jesus disse que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus também vai dizer que nós devemos honrar pai e mãe. Quem aqui nunca desobedeceu os pais e as mães? Mesmo quando era pequeno, teimou, desobedeceu os pais e a mãe. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Aquele que já desobedeceu não pode entrar no reino dos céus. Então nós vimos que somos mentirosos, muitos são prostitutos, adúlteros, e outros são desobedientes aos pais. Agora me diga uma coisa, como é que a pessoa pode entrar no céu sendo mentiroso, sendo adúltero e desobediente aos pais e à mãe? Não tem condições. Agora você já começa a ver por que foi necessário Cristo vir do céu, se fazer homem, depois morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Não há saída, não há outro meio de salvação pelo qual o homem possa ser salvo. É somente crendo em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a situação que nós nos encontramos hoje, alguns buscam a sua felicidade na bebida, outros nas drogas, outros na prostituição. Mas para isso você tem que fazer todo dia ou toda semana, porque o efeito vai passando. Você bebe hoje para distrair um pouco, amanhã ou depois ou semana que vem tem que beber de novo, porque o efeito passa. Mas no dia que você provar desse pão, que ele mesmo disse lá para aqueles que quiseram recuar dele: eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou a comida viva. O próprio Jesus disse isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, talvez vocês nunca tenham escutado uma palavra dessa, mas não venham achar que nós somos melhores do que ninguém. Nós reconhecemos que somos falhos, pequenos, tanto quanto nossos irmãos evangélicos também. Apenas eles têm algumas coisas criadas pelos homens, que se você olhar na Bíblia é fácil de descobrir. Quer conhecer uma doutrina de homem, que está lá dentro da igreja, você pensa que foi Deus ou Jesus que ensinou? Eu vou mostrar para vocês que nesta noite é uma doutrina de homem, imposta pelos homens. É quando diz que o homem não pode usar uma bermuda porque é pecado. Não, se o homem usar a bermuda é pecado porque está mostrando a perna. É pecado, não pode. Aí você olha, a irmã usa a saia, o vestido, mostrando a mesma parte da perna e já não é pecado. Só é pecado se for o homem. Que doutrina é essa que contradiz? Doutrina de homem, é muito fácil conhecer. Ela se contradiz, não dá certo com a doutrina dos apóstolos. Ou quando diz que se você não estiver congregando numa igreja, num prédio de pedra, você não tem salvação, porque ali é a casa de Deus. Eu quero dizer para vocês que a única casa que foi considerada a casa de Deus, em que habitava a presença do Senhor Jesus, foi o templo de Salomão, que foi derrubado pelo general Tito nos anos 70 depois de Cristo. Nunca mais foi construído. Tem apenas lá um pedaço do muro em pé, chamado Muro das Lamentações, lá em Israel. E ainda hoje os judeus choram no pé desse muro. Não existe casa de Deus. A casa de Deus a qual habita o Espírito Santo é o meu corpo, é o seu corpo e é o seu corpo. Prédio ou qualquer que seja feito de tijolo e barro, não está lá a presença de Deus. Aquela plataforma em que o pastor fica em cima pregando não é altar santo. Ali é feito de tijolo e barro, não tem o poder de ser santo, porque não existe a casa de Deus. O próprio Deus diz: que casa me edificaria? Se o céu é o meu trono, a terra é o estabelo dos meus pés. Então você fazer um prédio, você fazer uma casa e dizer que é a casa de Deus, eu creio que seja tipo uma blasfêmia. Porque Deus não habita em prédio ou em casa, ou seja lá em que for, feito por mão de homem. Deus, Ele olha para você e quer fazer morada dentro do seu corpo. Quer fazer, que eu me refiro na forma de entender. Porque quando Deus quer, o homem não resiste. Assim como aconteceu com o irmão Gilmar, eu não andava procurando a Deus e nem a Cristo. E de repente, quando essa graça veio sobre a minha vida, eu entendi a palavra. E além de entender, eu trago para aqueles também que querem entender. Mesmo você desprezando essa palavra, mesmo você reprovando ela, mesmo você achando um pouco chato no seu ouvido, de repente você estava tão tranquilo conversando com seu amigo
e chega um som desse aqui aparentemente incomodando você, mas isso aqui é uma semente que eu estou plantando nesse lugar, para que no dia em que você for tocado pelo Espírito Santo a convergir do seu mau caminho para a estrada que nos leva ao céu, você fique sabendo que não precisa você congregar, principalmente se for na igreja de um falso profeta. Se você achar um lugar em que realmente prega a palavra de Deus, pastor sério que tem zelo pela doutrina, congregue. Mas se você só acha a igreja dos falsos profetas que só quer o seu dinheiro, fique em casa lendo a Bíblia, cante louvores, se reúna com a sua família ali, leia salmo, leia a palavra de Deus. Ali está a igreja de Cristo, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Esse negócio de você não vai para a igreja, vai perder a salvação, é mentira dos pastores. E o pior é que eles sabem disso. Mas ele impõe esse medo em você para que você esteja lá para poder dar oferta e dízimo na igreja, dizendo que lá é a casa de Deus, quando na verdade lá é um templo feito de pedra, cimento e barro que não tem poder de nada. Devemos respeitar e ter a reverência sim, porque lá onde se congrega, onde se junta o corpo de Cristo para adorar a Deus, devemos ter o respeito e a reverência. Mas dizer que é santo a ponto de você chegar lá, tem que se ajoelhar, tirar a chinela, o altar é santo, os homens são santos, não, é mentira, é heresia. A igreja pode estar agora, aqui no centro dessa praça onde tem esses garotos, aí podia estar uma igreja agora. Se cada um já tivesse a sua fé confessada em Cristo, aí estava a igreja de Cristo. Ou na ponta daquela calçada, se tivesse 3, 4 reunidos, lendo salmos, cantando, adorando a Deus, também estava a igreja de Cristo. Ou debaixo desse pé de árvore, a igreja de Cristo não tem um lugar edificado para que só ali esteja a presença de Deus. A presença de Deus é para estar na minha e na sua vida, todo dia e toda hora, e que o nosso fôlego de vida ainda se move. Já quero encerrar por aqui, e peço a Deus que essa palavra fique no coração de vocês. Resumindo aqui, eu falei de um pouco das heresias da igreja evangélica, das mentiras dos falsos líderes, e falei também um pouco a respeito da nossa fé deturbada, naquilo em que nossos passados, nossos avós, nossos pais ensinaram. Nós crescemos vendo nosso pai rezando 53 Ave Maria e passando um paninho na estátua de Maria e com muito zelo pelo crucifixo, pelo rosário. E assim nós achávamos que estava certo. Repito, quem quiser continuar com a sua fé em qualquer naquilo que você crê, continue. Só estou mostrando a verdade e um pouco da diferença. Então é assim, nós achamos que é tão certo a ponto de dizer: eu nasci católico e vou morrer católico, porque nós vimos desde o tempo dos nossos avós com aquele zelo, com essas coisas. Mas quando nós olhamos para as escrituras, até os nossos próprios avós, nossos pais também já vêm com a fé deturbada em coisas enganosas. Amém? Então desde já eu vou fazer uma breve oração, pedindo para que Deus possa plantar essa palavra no coração de vocês. E desde já eu quero que vocês entendam que tudo que eu falei aqui não foi em forma de insulto, e nem com prepotência, e nem com arrogância, mas eu mostrei um pouco da verdade para vocês nesta noite. Amém? Vamos orar a Deus. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por essas simples palavras, meu Pai. Obrigado por esse povo, por esse jovem. Entra no coração de cada um aqui, meu Pai. Converte, meu Deus. Salva-os, meu Pai. Cura, meu Deus. Aquele que está enfermo, meu Pai, entra com a tua providência nesta noite. Eu não posso fazer e obrigar o Espírito Santo a curar essas pessoas, mas eu clamo a Ti, meu Pai. Cura essas pessoas que estão enfermas aqui, meu Pai, em Marizeiras. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados, que Te clamam tanto, meu Pai. Nesta noite concede esse pedido, meu Pai, para que as pessoas possam trabalhar, tirar o seu sustento, meu Pai, a sua provisão. Abençoa, meu Pai, restaura o casamento nesse lugar, meu Pai. E que o Senhor possa se revelar com a verdade, meu Deus, vindo de boca de pecadores como eu, meu Pai, nesta noite. Eu Te peço, meu Pai. E também que o Senhor possa, meu Pai, trazer a paz a esse lugar, meu Pai. Repreende todo o mal, meu Pai, dessa praça, dessas casas, dos moradores de Marizeiras, Senhor. Repreende o espírito da morte, da confusão, da contenda, meu Pai. E traz paz nesse lugar, Senhor. Mas eu Te peço mais uma vez, Senhor, se revela para eles, meu Pai, com o espírito de salvação. E derrama sobre a vida de cada um, meu Pai, a graça salvífica nesta noite, de uma forma que eles não possam resistir, e seja aqui feito mais um discípulo para a honra e glória de Cristo nesse lugar. Amém? Muito obrigado a todos. Já agradeço em nome de Jesus. Amém.